Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Reavivados por Sua Palavra. Hoje é sábado, um feliz sábado para você. Nós estamos aqui no Cevisa, Centro de Vida Saudável da Igreja Adventista, aqui na região de Limeira, um lugar agradável, os pássaros cantam, uma porção de sons de fazenda, um sítio muito bonito. E venha conhecer aí quando você puder, está aqui o site. Bom, mas nós estamos aqui para falar sobre a primeira carta aos Tessalonicenses, o capítulo 2, o segundo capítulo. Esta carta que Paulo escreveu é uma carta amorável, é uma carta que tem um sentimento de amor da relação de Paulo com os Tessalonicenses. Ele tem boas recordações ali, ele tem recordações bastante interessantes, são palpitantes. E você vai conhecer isso e pode reproduzir isso para os amigos, né? Todos os programas anteriores através do YouTube, no nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT. Ali você se inscreve, você clica em cima do sininho para poder receber os programas novos, os avisos, né? São muito interessantes. E também nós estamos no Facebook, lá na página da TV Novo Tempo. Nós estaremos por lá. Entre em contato, vai ser muito legal a gente estar junto. Mas vamos então para Tessalonicenses. Primeira carta, 1 Tessalonicenses, o primeiro capítulo já foi. Nós ficamos sabendo no último capítulo que o apóstolo Paulo esteve por lá por pouco tempo, saindo de Filipe, que ele foi perseguido, ali ficou feia a situação. Lá em Tessalonicenses, lá em Tessalônica, ele esteve 3 sábados consecutivos na sinagoga. Muitos judeus se interessaram na mensagem que ele pregava, colocando o Jesus da Bíblia que eles tinham, que é o Antigo Testamento, mostrando que ele já tinha vindo, tinha morrido e tinha ressuscitado. Então Paulo, através da sua pregação, teve várias pessoas ali, judeus, que se converteram, mas na cidade ele teve mais êxito. Então este povo gentil todo, com muita alegria, aceitou o Evangelho e o sustentava. Inclusive quando ele foi expulso da sinagoga e tal, etc., foi julgado e os magistrados lá não viram problemas nele, não o expulsaram da cidade, ele ficou na casa de Jason pregando e muitos gentios se converteram. Muitas esposas do pessoal, do poder público, acabaram se convertendo. Foi muito interessante aqui nesta igreja, uma igreja amorosa, que recebeu a mensagem de Paulo forte sobre a volta de Jesus e ele replica aqui, porque há algumas dúvidas. Eles têm dúvidas também sobre a retribuição, né, o julgamento que haveria, a recompensa, a ressurreição. Então Paulo vai trabalhando, daqui a pouco nós vamos entrar mais profundamente nisso, nos próximos capítulos. Mas aqui neste capítulo, Paulo diz, olha, nós fomos ultrajados, fomos perseguidos, no verso 2, né? Apesar de maltratados, ultrajados em Filipo, ou Filipos, né, como ele coloca aqui, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança de voltar, de vir aqui, de continuar pregando, confiança em nosso Deus para anunciar o Evangelho de Deus em meio a tanta luta. Então isso é uma coisa que Paulo não desanimava, né? As lutas para Paulo eram um combustível para ele continuar. Tem muita gente que, diante de uma luta, de um percalço, de uma crítica, desiste. Paulo não. Paulo continuava. Ele continuava porque ele tinha um propósito, ele tinha uma obra a fazer, a obra do Senhor Jesus Cristo. Ele não foi comissionado, como ele mesmo diz, por um homem ou pelos apóstolos que viveram com Cristo. Ele teve o primeiro contato com Pedro depois de 3 anos. Mas ele não foi comissionado por nenhum apóstolo, ele foi comissionado pelo próprio Cristo, que teve um encontro com ele na estrada para Damasco. Então Paulo tinha muita determinação, ele não desistia, que talvez seja a primeira lição para a gente discutir, né? Não desistir, não desistir. Está difícil? Vamos lá. Eu não posso insistir no erro, né? Tentar fazer os meus erros achando que eu vou ter resultados diferentes, ou repetir os erros para ter resultados diferentes. Não. Se eu errei, é que eu faço de uma maneira diferente. Talvez eu precise ajustar alguma coisa. Estou educando um filho, se eu estou usando sempre a mesma regra para todos os filhos, não vai dar certo, porque cada filho é diferente. Eu não posso desistir, né? Desistir de educá-los, de amá-los, jamais, jamais. Ou de fazer qualquer outra empreitada, né? Não desista,
Não vá para a zona de conforto logo que você não consegue resolver o assunto. Insista. Os inventores, né? A história diz que os inventores insistiam até conseguirem, depois de muitas tentativas, e se parassem no meio não conseguiriam. Assim também nós, e Paulo foi assim, foi com uma ousadia, uma confiante ousadia, mas no Senhor. Não era uma coisa nécia, uma coisa louca, uma coisa insana, que não tinha significado. Então, aqui no verso 5 ele diz: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus é testemunha de tudo isso. Paulo está se referindo aqui à acusação que os próprios judeus faziam dele. Você está aí para ganhar dinheiro, para criar um grupo para você, alguma coisa assim? Não. Ele disse assim: eu nunca fiz isso. Aliás, ele tinha um trabalho, você já sabe, né? A gente está falando de Paulo aqui há quanto tempo, né? Paulo era um fazedor de tendas, ele fazia tendas. Ele se sustentava como se sustentou em Corinto, que eles não ajudaram. Os filipenses ajudaram a ele em diversas circunstâncias, mas ele tinha o seu próprio ganha-pão. Então ele não era pesado. Ele fala aqui, não era pesado, mas o gostoso daqui é o verso 8, quer ver? Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amado de nós. Paulo é tremendo, né? Olha, não só, eu tinha muita vontade de dar o Evangelho para vocês. Tinha muita vontade que vocês conhecessem o Evangelho pleno, mas nós estávamos dispostos a dar a nossa vida. Lembram-se lá atrás de Lucas, né? Quem não se lembra, Lucas 23, Pedro diz para o Senhor: estou a ponto a dar a minha vida, ir contigo até a prisão e a morte. Lembra-se disso? E quando Paulo foi para Jerusalém, disse: não, eu estou pronto a morrer. Pedro não foi, mas Paulo foi. Paulo era determinado. E ele disse assim: eu faço isso com amor, como se eu estivesse dando minha própria vida. Quantos de nós fazemos isso em relação a qualquer empreitada, né? Vamos à família. Deixa eu falar muito em família, pastor. Falo mesmo. Eu gosto de falar sobre família e preciso falar sobre a família. Sobre aqueles que vão formar uma família, aqueles que já estão, aqueles que estão desistindo da família e aqueles que já desistiram da família. Olha, Paulo foi até as últimas consequências, disse assim: olha, eu vou pregar o Evangelho para vocês, estava disposto a dar até minha vida. Isso é amor. Amor sacrificial, não é suicídio isso. Paulo estava disposto a dar mais, a andar mais com eles, a ajudá-los mais, a se entregar mais. O bom funcionário e o mau funcionário, sabe qual é a diferença? É que o mau funcionário ele quer um salário alto, mas ele começa a chegar em cima da hora, né? Sai mais cedo, ele tem outras coisas que ele faz, ele leva um lápis da empresa para casa. Isso é um mau funcionário e ele quer crescer. O bom funcionário trabalha para o benefício da empresa. Mas a empresa não é sua. Como é que você... mas eu fui contratado, eu fiz um contrato para trabalhar aqui de tal a tal hora, então eu tenho que me dedicar a essa empresa de tal a tal hora. Este é o funcionário. Pode ser que você nunca seja reconhecido, mas pelo menos você vai ter uma satisfação de estar fazendo tudo direitinho. Paulo era assim: eu vou entrar nessa empreitada, então eu vou amar esses Tessalonicenses até a minha vida. Isso é amor. Casamento, a mesma coisa. Eu vou entrar nessa empreitada, casamento, vou dar a minha vida. Não, eu vou ficar junto. Qual é o problema que está acontecendo agora que a gente precisa resolver para continuarmos juntos? Essa é a pergunta. Pergunta inteligente, de quem decidiu amar, de quem não vê o amor como um arroubo, como uma paixão que vem e vai, vem e vai. Então, não importa se você no passado é o segundo casamento, não importa nada disso, importa o que você está vivendo agora, importa o que você deve fazer agora pelo seu casamento, pelo seu relacionamento, pelo seu emprego, pela sua família. E Paulo disse assim: estava a ponto de dar a vida. Verso 9 ele diz assim: noite e dia labutando para não vivermos às custas de nenhum de vós, para proclamar o Evangelho. Verso 11, isso é bem terno, verso 11. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos e a cada um de vós, exortamos, consolamos
e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que nos chama para o seu reino e glória. Olha que pensamento maravilhoso. Quem ama, está disposto a dar a vida, vai agir como pai a seus filhos, a cada um daqueles que estão ali em Tessalônica. Exortamos, consolamos e admoestamos. Paulo não deixou de orientar. Quem ama não passa a mão na cabeça. Admoestamos, consolamos. Por quê? Porque as pessoas precisam de um abraço também. Mas admoestamos. Exortação, admoestação e consolo. É essa relação que temos que ter com as pessoas que são necessitadas. Se você tem alguém que é dependente químico na família, você tem que ser firme. Mas tem que amar também, mas tem que ser firme. Você tem um filho problemático, tem que ser firme. Você tem um relacionamento bastante conturbado no casamento, tem que ser firme, tem que consolar. Também admoestar, claro, no momento certo, com a palavra certa. E o último verso aqui, para a gente terminar, no verso 19, ele diz assim: pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença do Senhor? Não sois vós? Olha como eu amo vocês, vocês nos dão alegria aqui. Então que Deus lhe abençoe, que você possa ter essa experiência filial, amar as pessoas, ir até as últimas consequências para salvar alguém, um filho, uma esposa, um casamento. Isso é próprio do cristão. Vamos orar? Pai bondoso, entregamos a nossa vida, o que temos, o que somos, o que precisamos ser. Que o Senhor nos oriente para que tenhamos esse tipo de amor profundo, sacrificial, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final e espero você aqui no nosso próximo encontro. Até lá, um abraço.